No sítio arqueológico de Cumã, foi descoberto um dos maiores achados arqueológicos da história. Os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de 980, e manuscritos diferentes provenientes de 11 cavernas. Durante uma varredura de rotina nos penhascos dos manuscritos do Mar Morto, pesquisadores detectaram um espaço oco no interior da rocha. Nenhum mapa o indicava. Nenhum levantamento anterior sequer havia sugerido sua existência. Quando os arqueólogos romperam a parede e olharam para dentro, o clima no túnel mudou instantaneamente. Vários recuaram sem dizer uma palavra. Um deles se recusou a entrar. Muitos se afastaram da entrada e juraram nunca mais voltar. Seja lá o que a câmara escondesse, era evidente que alguém a havia selado por algum motivo. A montanha que se recusava a revelar seus segredos. Durante a maior parte do século XX, os arqueólogos acreditaram que Cumã já havia revelado toda a sua história. Os principais achados haviam sido retirados do penhasco. As primeiras equipes de escavação descreveram o terreno com detalhes precisos. Afirmaram que todas as aberturas suficientemente largas para esconder um vaso de pergaminho haviam sido exploradas, mapeadas e limpas. Em sua visão, o deserto já havia revelado tudo o que era importante. Quando pesquisadores posteriores retornaram ao sítio, aceitaram essa conclusão sem muita discussão. Em 1986, entramos numa caverna a oeste de Jericó. E nessa caverna, em primeiro lugar, encontramos 6 documentos do período Bova. Um documento ainda mais antigo, do período persa, também foi encontrado na caverna. Relatórios acadêmicos descreveram Cumã como um projeto concluído. Muitos estudiosos argumentaram que qualquer coisa ainda enterrada nos penhascos seria pequena demais ou estaria danificada demais para influenciar a história. Arqueólogos experientes chegaram a desencorajar equipes mais jovens de passar tempo lá, insistindo que as cavernas dos pergaminhos eram um mistério resolvido, sem mais descobertas a serem feitas. No entanto, o deserto da Judéia tem uma reputação que causa desconforto. De acordo com diversos relatos de campo, essa paisagem esconde fendas e cavidades onde ninguém espera encontrá-las. Deslizamentos de rochas alteram a forma dos penhascos. Aberturas que antes eram visíveis podem desaparecer sob novos detritos. Guias locais às vezes falam de lugares onde cabras desaparecem na rocha e não retornam. Nada disso comprova a existência de câmaras secretas. Mas basta para lembrar aos pesquisadores que os desertos não revelam seus segredos facilmente. Uma nova expedição decidiu testar as antigas hipóteses. Em vez de percorrer a encosta do penhasco com cordas e lanternas, como seus antecessores, eles levaram equipamentos que não existiam nos primeiros anos dos pergaminhos. O objetivo não era encontrar novos fragmentos dos pergaminhos, mas sim buscar espaços vazios dentro da própria rocha. A equipe utilizou scanners de solo compactos, telas de tablets e controladores de drones. O plano era deixar as máquinas enxergarem onde os olhos humanos não conseguiam. Os drones decolaram e traçaram caminhos lentos pelas paredes de calcário. Os scanners mediram as mudanças na densidade e enviaram imagens em camadas da rocha. A princípio, tudo coincidia com os mapas antigos. Penhasco sólido, cavernas conhecidas, algumas pequenas cavidades. Nada de incomum. No segundo e terceiro sobrevoo, os dados mudaram. Surgiram formas que não correspondiam a nenhuma abertura documentada. Um técnico suspeitou de uma falha e reiniciou o sistema, mas as formas voltaram a aparecer. Os contornos eram tênues, porém regulares o suficiente para perturbar a equipe. Alguns acreditavam estar vendo indícios precoces de uma estrutura mais profunda que levantamentos anteriores não haviam conseguido detectar. Outros argumentavam que a varredura estava interpretando a rocha de forma equivocada. A frustração aumentava à medida que as formas se tornavam mais nítidas em vez de desaparecerem. Quando a equipe ajustou os sensores novamente, as formas borradas se fundiram em um contorno claro. Não se parecia com uma fenda ou uma cavidade de erosão. Parecia contido. A ideia de que uma cavidade selada estivesse dentro de um penhasco familiar por mais de 70 anos trouxe uma mistura de incredulidade e crescente entusiasmo. Se esse vazio fosse real, então a história há muito aceita de Cumã nunca teria sido completa.
E quanto mais profundas as varreduras, mais claro ficava que a montanha escondia mais do que um espaço oco. Uma estranha anomalia que nenhum mapa conseguia explicar. O primeiro choque real veio quando um dos pesquisadores ampliou a imagem e viu uma forma que não pertencia a um penhasco natural. O vazio estava escondido atrás da parede de uma caverna conhecida, dentro da espessura do calcário. O que chamou a atenção de todos foi sua simetria. De acordo com relatórios geológicos, cavidades naturais em penhascos desérticos geralmente formam bolsões irregulares, mas este contorno era quase perfeitamente oval. Até mesmo os céticos da equipe admitiram que a natureza raramente produz curvas tão perfeitas em rocha sólida. A forma exigia uma segunda análise. Ao examiná-lo mais de perto, o vazio começou a se assemelhar a uma câmara. A borda externa da varredura sugeriu que uma entrada pode ter existido há muito tempo. Ela parecia estar bloqueada por uma espessa camada de calcário que se fundiu com o penhasco original. Essa fusão indicava que o bloqueio poderia não ser natural. Alguns pesquisadores acreditavam que isso poderia indicar um teto construído intencionalmente, embora tenham ressaltado que se tratava de mera especulação. No entanto, quanto mais estudavam a imagem, mais ela parecia um espaço construído, em vez de uma cavidade acidental. A localização da câmara levantou ainda mais questões. Não se encaixava no padrão de antigos depósitos encontrados em outros sítios arqueológicos com pergaminhos. Não coincidia com os caminhos de erosão que moldaram as aberturas naturais. Não se assemelhava à planta de esconderijos conhecidos do período romano. Um a um, os pesquisadores compararam-na a todas as categorias que conseguiram imaginar. Cada explicação falhou. Nada documentado em escavações anteriores correspondia ao que estavam vendo. Numa tentativa de confirmar a anomalia, a equipe consultou imagens do solo da década de 1970. Essas varreduras mais antigas não mostraram absolutamente nada naquela parte do penhasco. A ausência era esperada, pois os equipamentos antigos não tinham a sensibilidade dos sensores modernos. Ainda assim, demonstrava que o que quer que estivessem observando havia permanecido invisível por décadas. Um engenheiro sugeriu que uma linha de fratura na rocha poderia ter ocultado completamente o vazio da tecnologia antiga. Essa possibilidade fez com que a estrutura parecesse ainda mais intencional. A situação tornou-se mais perturbadora quando examinaram a área ao redor da câmara. Um estreito espaço rastejante ficava a uma curta distância, parcialmente preenchido com fragmentos de pedra e poeira. Segundo relatos não confirmados, o formato do espaço rastejante sugeria que alguém havia tentado chegar à câmara há muito tempo. O ângulo do túnel parecia apressado e irregular, como se a pessoa que o escavou estivesse trabalhando sob pressão ou medo. O que a equipe encontrou ao lado corroborou essa ideia. Espalhados pelo chão, havia fragmentos de cerâmica, parte de um cabo de ferramenta quebrado e um único prego de iron romano. Os objetos não pareciam estar organizados ou guardados. Pareciam ter sido jogados ali. Pareciam abandonados. Alguns membros da equipe acreditavam que pertenciam a alguém que tentara entrar na câmara no passado e parara repentinamente por razões ainda inexplicáveis. A descoberta trouxe uma tensão perceptível ao acampamento. Aquilo não era mais apenas uma varredura interessante. Era a prova de uma tentativa frustrada de alcançar algo oculto. Essas pistas mudaram completamente a missão. A anomalia deixou de ser uma mera curiosidade dentro da rocha e se tornou um mistério que desafiava tudo o que a equipe acreditava saber sobre os penhascos ao redor de Kuman. Com o mistério agora inegável, a equipe não teve escolha a não ser tentar uma descida que poucos ousariam. E essa decisão os levou diretamente aos primeiros sinais de algo real: perigo. A descida até o penhasco e os primeiros sinais de problemas. A equipe preparou cordas, arneses e ancoragens com meticulosa precisão, plenamente consciente de que qualquer erro poderia ser perigoso. Vários membros relataram que os ventos naquela altitude mudavam de direção sem aviso prévio, e pequenas pedras se soltavam e deslizavam com frequência. O local parecia instável desde o início, e a equipe compreendeu que alcançar a câmara não seria simples. A descida começou em ritmo controlado. Cada pesquisador se movia com cuidado, verificando as cordas antes de transferir o peso.
Algumas partes do penhasco eram instáveis, e a equipe logo percebeu que a rocha era mais macia do que o esperado. Placas finas de calcário se desprendiam com pouca pressão, o que gerou preocupações imediatas de segurança. Para evitar que a saliência desabasse, os alpinistas tiveram que instalar ancoragens mais resistentes, mais profundamente na rocha. Cada golpe da broca os lembrava da fragilidade da superfície e de como a situação poderia facilmente se tornar perigosa. Quando finalmente alcançaram a estreita saliência do lado de fora da anomalia, perceberam que era pior do que esperavam. A saliência era tão fina que apenas uma pessoa conseguia ficar em pé nela por vez. Mesmo uma simples mudança de peso fazia com que pequenas pedras se desprendessem da borda. A equipe revezava as posições cuidadosamente. A atmosfera ficou tensa. Segundo relatos posteriores, ninguém falava a menos que fosse absolutamente necessário. Da saliência, a anomalia estava a poucos metros de distância. Poeira cobria a superfície da parede de pedra, então os pesquisadores começaram a raspá-la com pincéis e pequenas ferramentas. À medida que os detritos eram removidos, marcas tênues apareciam. Eram cortes superficiais dispostos em fileiras retas. Os padrões lembravam marcas de ferramentas vistas nas cavernas originais com pergaminhos. Este foi o primeiro sinal de que a parede à sua frente poderia ter sido trabalhada por mãos humanas. Uma pequena rachadura fina percorria a borda da superfície da pedra. Parecia antinatural. Um arqueólogo a descreveu como um local onde alguém tentara abrir a entrada à força. Quando a equipe alargou ligeiramente a rachadura, uma rajada de ar quente saiu. Era seco e viciado, como se a câmara estivesse fechada há séculos. Misturado ao calor, havia um leve aroma que chamou a atenção do membro mais experiente do grupo. Era o cheiro de tecido velho e terra seca, um cheiro que as equipes de campo costumam associar a antigos cemitérios. Isso mudou tudo. O que eles estavam tocando não fazia parte do penhasco natural. Era uma câmara construída. Alguém havia moldado a parede manualmente e depois a selado atrás de uma camada de calcário sólido. A equipe trocou um olhar rápido. Compreenderam que o que quer que estivesse atrás da barreira havia sido escondido intencionalmente. A discussão sobre se deveriam abri-la não durou muito. A parede já apresentava sinais de fragilidade e a fenda que se abria comprovava a existência de um espaço atrás dela. Posicionaram suas ferramentas ao longo do ponto mais largo da fissura e trabalharam com golpes curtos e controlados. Cada golpe provocava uma pequena vibração na saliência. Um dos membros alertou que a rocha ao redor era muito frágil, mas o grupo prosseguiu. Precisavam ver o que havia lá dentro. Após vários golpes cuidadosos, uma fenda profunda se abriu na superfície. O golpe seguinte alargou a abertura o suficiente para que a luz penetrasse. Com a saliência tremendo sob seus pés, eles ampliaram a fenda até criarem uma entrada estreita. Quando o último pedaço se soltou e caiu para dentro, uma cavidade escura surgiu diante deles. A câmara estava aberta, e sem a parede bloqueando mais a visão, a equipe finalmente estava pronta para entrar. A sala organizada que não deveria existir. Os primeiros momentos dentro da câmara pegaram todos de surpresa. Após a difícil descida e a luta para romper a parede selada, a equipe esperava encontrar uma cavidade desmoronada ou uma pilha caótica de objetos quebrados. Em vez disso, entraram em uma sala que parecia cuidadosamente organizada. Nada estava fora do lugar. Nada parecia perturbado. Era como se alguém tivesse saído há pouco tempo, embora o ar lá dentro sugerisse que o local estivesse fechado há muitos séculos. A visão mais impressionante eram as fileiras de jarros de barro perto da entrada. Havia dezenas deles, todos idênticos em tamanho e forma. Estavam dispostos em linhas retas e precisas, com uma ordem que não acontece por acaso. Alguns membros da equipe disseram que isso lhes lembrava um depósito preparado por alguém que precisava de tudo em um lugar previsível. Outros se sentiram desconfortáveis porque a ordem era perfeita demais para uma câmara escondida tão profundamente em um penhasco. Cada jarro estava selado com camadas de linho embebidas em resina, até que a superfície ficasse quase pétrea.
De acordo com as primeiras impressões, esse estilo de teto sugeria que os jarros tinham a função de proteger algo sensível da umidade, insetos e oxigênio. No centro da sala havia uma grande cesta trançada. Seu tamanho por si só já a destacava. Ela chegava quase à cintura de uma pessoa e era feita com uma precisão incomum. O padrão da trama era denso e complexo. Vários pesquisadores apontaram que a técnica parecia mais antiga do que qualquer coisa encontrada nos depósitos minerais do período romano presentes na tampa, sugerindo que a cesta havia sido selada muito antes do fechamento da própria câmara. Isso levantou uma questão importante. Por que um objeto de uma era muito anterior seria colocado ao lado de jarros do período romano dentro da mesma sala? O piso acrescentava mais uma camada de confusão. Uma fina camada de poeira cobria o chão, lisa e intocada. As únicas marcas eram as impressões digitais recentes feitas pela equipe. Isso significava que a câmara havia permanecido intocada por muito tempo. Nada em seu interior sugeria atividade recente. O silêncio do local, combinado com a disposição deliberada dos potes, conferia à sala uma calma inquietante. Não parecia um depósito abandonado às pressas. Parecia controlado. À medida que a equipe examinava a disposição mais de perto, as opiniões começaram a divergir. Alguns pesquisadores acreditavam que o layout se assemelhava a um espaço ritualístico. Apontaram para a cesta central e as fileiras retas como sinais de preparação cerimonial. Outros acreditavam que a sala servia como depósito de emergência para pessoas que escondiam objetos de valor ou suprimentos importantes em períodos de perigo. Ambas as teorias eram especulativas, mas nenhuma conseguia explicar por que itens de diferentes períodos foram preservados juntos em uma única câmara. Essa contradição incomodava a todos. Sugeria um propósito, mas este permanecia obscuro. Ninguém conseguia concordar sobre quem havia usado a câmara ou por que se importavam tanto com a sua organização. A única certeza era que o espaço havia sido preparado intencionalmente. Alguém viera até ali, organizara aqueles objetos e selara a entrada, esperando que o cômodo permanecesse oculto. Contudo, mesmo com tudo tão meticulosamente arrumado, a câmara escondia algo, e o primeiro indício disso surgiu num lugar que quase passaram despercebidos. Pergaminhos que nunca deveriam ter sido enterrados. O primeiro indício de que a câmara continha algo além de jarros surgiu na parede do fundo. Enquanto a equipe removia a poeira e as pedras soltas, um pesquisador notou um pequeno recesso escavado na rocha. Não se tratava de uma cavidade natural. As bordas eram retas, com marcas de ferramentas nítidas. Dentro desse recesso jaziam 3 feixes compactos, lado a lado. A princípio, pareciam simples pacotes de tecido. Então, a equipe percebeu as formas sob as embalagens. Cada feixe tinha um núcleo cilíndrico firme. Os contornos eram regulares demais para serem aleatórios. Eram pergaminhos. Eles não haviam sido armazenados dentro de jarros, como a maioria dos manuscritos do Mar Morto. Ali havia apenas tecido envolto em várias camadas e endurecido pelo tempo. Retirá-lo do recesso levou tempo. O tecido externo era rígido e áspero. Segundo anotações iniciais, as amostras coletadas na superfície continham sais minerais, provavelmente adicionados para impedir a entrada de insetos e umidade. Esse detalhe coincidia com as ideias de preservação conhecidas de Kuhlmann, mas o padrão de dobragem não. Em vez de faixas simples ao redor da parte externa, o tecido havia sido dobrado repetidamente sobre si mesmo, selando os núcleos e impedindo a entrada de luz e ar. O estilo de amarração não constava em nenhum relatório de escavação conhecido pela equipe. Algumas das tiras de tecido estavam enroladas e amarradas de maneiras que ninguém no local reconheceu. Um feixe se destacava. Ao redor de seu centro havia um pedaço de fibra com um nó em um padrão desconhecido. Vários estudiosos observaram posteriormente que esse tipo de nó não aparecia em material Kuhlmann. Esse detalhe levantou questões sobre quem o havia amarrado e se a pessoa pertencia à comunidade local. Leves traços de fuligem manchavam partes do tecido. Alguns arqueólogos acreditavam que isso sugeria que os pergaminhos foram embrulhados ou movidos enquanto a fumaça enchia o ar.
possivelmente durante ataques ou incêndios próximos. Essa ideia permaneceu especulativa, mas se encaixava na maneira como os feixes haviam sido empurrados para o fundo do recesso escavado, como se alguém os quisesse o mais longe possível do perigo. Quando a equipe comparou medidas e fotografias com imagens de pergaminhos do Mar Morto recuperados anteriormente, notaram características familiares no tamanho e na curvatura dos feixes. De acordo com uma revisão interna, certos detalhes se assemelhavam a um conjunto de escritos mencionados em notas de catálogo antigas, mas nunca recuperados. Essas notas se referiam a textos que desapareceram durante a primeira onda de descobertas em meados do século XIX. Ao examinarem o tecido com mais cuidado, encontraram tênues vestígios de tinta que haviam penetrado a camada externa, o que permitiu à equipe reconstruir partes do conteúdo dos pergaminhos. Um fragmento parecia corresponder a um trecho de um texto apocalíptico conhecido. Haverá um tempo em que as trevas cobrirão a terra. Os filhos da luz se levantarão e os filhos das trevas cairão. Um segundo fragmento parecia estar ligado a uma narrativa rara sobre seres ancestrais. A equipe observou as palavras visíveis. Seus sonhos estavam repletos de visões de sangue e destruição. Um terceiro conjunto de inscrições assemelhava-se a um aviso de um documento legal. O julgamento virá sobre eles, pois seus atos não estão mais ocultos. Ninguém entendia por que esses trechos específicos foram enterrados juntos ou por que foram selados em tecido em vez de guardados em jarros. Alguns membros da equipe especularam que os pergaminhos pertenciam a uma biblioteca maior, removida às pressas antes da chegada das tropas romanas. Outros sugeriram que os autores acreditavam que essas mensagens eram perigosas demais para serem deixadas à vista de todos. Independentemente da intenção, um fato ficou claro. Alguém havia se esforçado extraordinariamente para manter esses textos protegidos e escondidos dentro de uma câmara que quase ninguém jamais alcançaria. Mesmo assim, nada dentro do nicho os preparou para o que os aguardava no último canto da câmara. Foi ali que o tom de toda a descoberta mudou. O canto escuro. Ninguém queria se aproximar. O canto mais afastado da câmara era a única área que a equipe não havia examinado de perto durante a primeira varredura. A luz mal o alcançava, e o solo ali parecia diferente do resto do piso. Era ligeiramente inclinado e continha mais poeira do que o espaço ao redor, quase como se algo estivesse ali há muito tempo. A princípio, ninguém prestou muita atenção. Mas depois que os principais itens foram documentados, um dos pesquisadores sugeriu que verificassem o canto adequadamente antes de sair da câmara. Quando aproximaram as lâmpadas, a mudança no solo tornou-se impossível de ignorar. O solo estava mais escuro e compactado, com um formato que não correspondia às seções intocadas da sala. Parecia intencional. Uma fina camada de poeira cobria a superfície. A equipe usou pequenos pincéis para removê-la, e à medida que a camada superior se movia, um osso curvado emergiu do solo. Era pálido contra a terra escura. Todos os movimentos na câmara cessaram. Conforme removiam mais solo, a forma abaixo se revelou. O contorno do corpo de uma criança apareceu. Os restos mortais pertenciam a alguém com no máximo 7 a 10 anos de idade. A posição dos ossos fez com que vários membros da equipe recuassem. A criança estava deitada de bruços. As mãos estavam firmemente puxadas para trás das costas, cruzadas e amarradas com um fio de metal fino. O fio havia adquirido uma cor verde quebradiça devido à idade, mas sua função era clara. O objeto havia sido usado para manter a criança no lugar. A descoberta mudou imediatamente o clima na câmara. Um arqueólogo se afastou e se recusou a continuar. Outro sussurrou que aquilo não poderia ser um enterro normal. Vários ossos apresentavam marcas que não correspondiam à decomposição natural. Alguns membros acreditam que essas marcas podem indicar trauma. Embora isso não tenha sido confirmado, a mera possibilidade criou um silêncio tenso entre o grupo. O detalhe mais perturbador surgiu quando examinaram o crânio. Uma pequena pedra estava alojada na boca da criança. Tinha sido colocada ali intencionalmente. Alguns pesquisadores sugeriram que poderia significar um ritual de uma comunidade desconhecida.
Outros acreditavam que poderia indicar uma punição ou uma tentativa de silenciar a criança na morte. Essas ideias permaneceram especulativas, mas todas as interpretações tinham o mesmo peso. Não se tratava de um tratamento gentil. Não era um enterro respeitoso. O que quer que tivesse acontecido ali envolvia medo, urgência ou uma tentativa de controlar algo que os vivos não compreendiam. A equipe tentou compreender a cena. Se os jarros e pergaminhos representavam preservação e ordem, então aquele canto representava algo completamente diferente. Parecia um aviso. Parecia uma mensagem deixada por pessoas cujas intenções já não eram claras. A descoberta afetou a equipe de maneiras diferentes. Um membro se recusou a reentrar na câmara pelo resto do dia. Outro insistiu que documentassem os restos mortais rapidamente e deixassem o local imediatamente. Segundo relatos posteriores, vários pesquisadores argumentaram que deveriam interromper a escavação até que as autoridades fossem notificadas. Depois de entenderem o que estavam vendo, a sala deixou de parecer um lugar para ser explorado. Tornou-se uma decisão que a equipe não estava preparada para tomar. A decisão que ninguém queria tomar. Após cada objeto dentro da câmara ter sido fotografado, medido e catalogado, a energia no ambiente mudou. A emoção da descoberta se dissipou, dando lugar a uma questão mais complexa. A equipe agora precisava decidir o que fazer com um espaço que continha tanto artefatos sagrados quanto um sepultamento perturbador. Não era mais apenas um sítio arqueológico. Era evidência, memória e possível cena de crime. Tudo em um só lugar. As primeiras vozes na discussão defenderam uma escavação completa. Acreditavam que tudo o que estava dentro da câmara deveria ser removido imediatamente e levado para ambientes controlados. Segundo alguns, a câmara era instável demais para permanecer aberta. A parede do penhasco já apresentava sinais de fragilidade. Qualquer novo desmoronamento poderia esmagar os jarros, os pergaminhos e os restos mortais, antes que fossem devidamente estudados. Outros se opuseram. Alertaram que esvaziar completamente a câmara a despojaria de seu contexto. Para eles, a forma como os objetos estavam dispostos era tão importante quanto os próprios objetos. Também levantaram uma questão ética. A criança contida não era apenas um dado. Aquela descoberta envolvia uma pessoa desconhecida, cuja história agora estava ligada a cada decisão tomada. A pressa em esvaziar a câmara lhes pareceu como apagar tudo pela segunda vez. A presença dos ossos da criança obrigou a equipe a envolver pessoas de fora da arqueologia. Autoridades legais foram contatadas. Representantes culturais e religiosos foram informados. De acordo com relatos posteriores, alguns desses consultores insistiram que qualquer trabalho futuro deveria respeitar tanto as necessidades científicas quanto a dignidade dos mortos. Após longo debate, chegou-se a um consenso. A câmara seria fechada temporariamente. O acesso seria restrito até que um comitê maior decidisse como proceder. Equipamentos de monitoramento foram instalados perto do novo selo para registrar movimentos e garantir que ninguém entrasse sem permissão. No fim, todos concordaram em um ponto. A câmara levantou mais perguntas do que respostas. Os jarros, os pergaminhos, a cesta antiga e o sepultamento escuro não pertenciam à mesma época, nem mesmo à mesma comunidade. As cronologias conflitantes sugeriam que diferentes grupos haviam usado esse espaço oculto por motivos distintos e que pelo menos um grupo havia escondido algo que os outros jamais pretenderam descobrir. Se esta era apenas uma câmara secreta nos penhascos de Qumran, o que mais ainda estaria selado no deserto? Conte-nos o que você acha nos comentários.